Bom dia a todos que nos assistem, eu sou Jefferson Tasca, apresentador do programa Falando de Franquias. Na edição de hoje, eu quero apresentar a vocês o antiferrugem eletrônico Rushless, suas aplicações no mercado de combate à corrosão e o que esse produto representa como oportunidade de negócio. O Rushless é o único antiferrugem eletrônico no mundo, o único com emissão de corrente livre de elétrons que protege todo e qualquer metal do processo químico que chamamos e conhecemos como corrosão. O Rushless foi desenvolvido inicialmente para aplicação apenas em veículos e após anos de estudos, análise e desenvolvimento de uma das maiores autoridades em corrosão no Brasil e no mundo, professor José Rocha Andrade da Silva, nós chegamos ao modelo dos equipamentos capazes de garantir esse processo de perda de elétrons dos metais nas mais variadas situações e aplicações. E hoje nós vamos apresentar a vocês essa linha maravilhosa deste produto que surge para revolucionar o mercado de corrosão de uma forma jamais vista no mundo. Para isso, nós vamos iniciar falando da aplicação do Rushless automotivo leve. Para quem pôde acompanhar o quadro do Caldeirão do Hulk, né? O Lata Velha da Rede Globo, vocês podem ver alguns veículos já que foram entregues com a aplicação do nosso dispositivo. O antiferrugem eletrônico Rushless para aplicação veicular, ele é aplicado e desenvolvido de uma forma muito simples, através da alimentação que vai ser colocado na bateria, direto na bateria do veículo, com o positivo e o negativo, né? Nós temos as duas outras pontas que são os eletrodos que distribuem os elétrons para o veículo, tá? Então você vai colocar positivo, negativo, na frente mesmo do veículo nós vamos pegar dois parafusos ali e vamos colocar os dois terminais que vão distribuir os nossos elétrons. Quando ligamos a bateria, as três luzinhas aqui da frente do nosso dispositivo elas acendem e à medida que você liga um eletrodo, uma das luzinhas apaga, quando liga o segundo, a segunda luzinha apaga. Isso quer dizer que a corrente de elétrons está sendo distribuída no seu veículo e a proteção, a partir daí, ela começa a ser realizada, é o processo de cura da corrosão que nós chamamos, né? Se a aplicação for realizada em um veículo novo, em um veículo 0 km, então a partir daí você passa a proteger. Se houver uma ranhura, uma fissura no seu veículo, na lataria, que é a única película que protege o seu veículo contra a corrosão, se você tiver o nosso dispositivo Rushless aplicado no seu veículo, não tem problema nenhum, porque a corrente de elétrons está sendo emitida por todo o seu veículo, protegendo desde a lataria, motor, bloco de motor, roda, o conjunto de freio, assoalho, escapamento, e o mais impressionante, né? A água do radiador, ela deixa de emitir aqueles resíduos de ferrugem, tendo a proteção do nosso dispositivo automotivo. Esse aparelho ele vem para revolucionar realmente o mercado, né? Como eu disse, no veículo novo você vai manter o seu veículo e vai fazer com que você reduza os custos com manutenção, mantendo assim o seu veículo mais bonito e na hora de vender o seu veículo você vai ter maior valor agregado a ele. Agora, se falarmos de veículos mais antigos, veículos de colecionadores, né, eu costumo dizer o Opala, né, para quem costuma frequentar o clube de Opala, o para-choque, o para-lama, é impossível não notar a corrosão nesses veículos, né, as canaletas e tudo mais. Então, para um veículo de colecionador, ele vai manter a beleza e todas as propriedades, também reduzindo o custo de manutenção, aumentando a vida útil desse seu patrimônio, né? E também aumentando, consequentemente, o valor de revenda pela proteção gerada pelo nosso dispositivo, ok? Nós temos também, vou apresentar para vocês, o aparelho para motocicletas, ok? Então, os apaixonados por motocicleta, tanto as estradeiras quanto as speeds, as de cross, enfim, todos os modelos de moto, você pode notar que no conjunto ali na roda, escapamento, aonde tem a junção ali entre o aro e os raios, né? Conjunto de freio, enfim, o tambor, motor, a corrosão realmente ela é bem agressiva. Na saída do motor ali, a ponta do escapamento, a oxidação também é muito agressiva.
Então, para isso, nós temos a linha para motocicletas, tá? Esse único dispositivo também ligado à bateria, né? O positivo e o negativo também vão pegar os dois polos de distribuição de elétrons e gerar a proteção catódica da sua moto. Você pode estar se perguntando, né? A bateria da moto ela é bem mais sensível que a bateria dos carros, né? Então a informação tanto para carro, tanto para motocicleta, enfim, para qualquer aplicação, o dispositivo Hustles, ele trabalha numa amperagem muito baixa. Ele trabalha com microamperes, tá? E o consumo de um dispositivo, de um dos nossos dispositivos, para você ter uma ideia, ele é menor do que o reloginho digital que está no painel ali do seu veículo. Então ele não compromete a variação da bateria, a vida útil da bateria de forma alguma. Então, pela microamperagem que ele trabalha, ele apenas está distribuindo os elétrons ali, suficiente para gerar aquele campo magnético e proteger da ação do meio ambiente. A corrosão, todos sabem, é a ação do meio ambiente sobre o metal. A chuva ácida, a maresia, a poluição, lama, enfim, tudo isso ele vem agredindo o metal e faz com que o metal perca as suas propriedades, né, perca os seus elétrons, e esse processo é o que gera corrosão. Então, tendo o nosso dispositivo instalado no seu veículo, no seu patrimônio, e dentre todas as aplicações que nós vamos falar, isso deixa de ocorrer a partir do momento da aplicação do nosso dispositivo, porque esse meio ambiente ele retira os elétrons distribuídos no campo magnético do nosso aparelho, e as propriedades do metal, consequentemente, são todas preservadas, ok? Nós vamos agora para a linha residencial. A linha residencial é muito interessante, né? Nós crescemos, né, vendo as nossas mães, a pessoa que trabalha na nossa residência com a limpeza, né, aquela preocupação de lavar ou molhar o pé da geladeira, o pé da máquina de lavar, o produto que é usado para limpeza, tudo isso realmente compromete esse eletrodoméstico, né? E o Hustles residencial, ele vem para revolucionar isso daí também. Inclusive, principalmente em regiões praianas, né? Em casas de veraneios. Eu já cheguei a presenciar em casa, uma das casas que eventualmente eu fui passar uma temporada, ao abrir a porta do apartamento, a geladeira estava caída, né? Na cozinha, tamanho comprometimento da corrosão ali na base daquela geladeira. Então, esse único dispositivo ele pode ser utilizado de forma individual, um para cada eletrodoméstico, mas ele pode ser também utilizado em série. Então, de que forma que é feito isso? Em construções novas, a gente já parte de um projeto com a aplicação do nosso dispositivo, e para residência que já tem ali a sua estrutura elétrica desenvolvida, nós vamos ligar um aparelho e conduzir os polos que distribuem os elétrons, né? No caso do veículo, o veículo já é aterrado, nós temos os dois polos de distribuição de elétron. O eletrodoméstico ele tem uma terceira fase que é o terra, é onde fecha o circuito para que todos os elétrons eles sejam conduzidos para proteger todo aquele elemento, né? Então, com um único dispositivo, é possível proteger geladeira, máquina de lavar, fogão, micro-ondas, freezer, enfim, todo o seu patrimônio residencial ele passa a ser protegido. E essa aplicação também ela pode ser desenvolvida em bares, restaurantes, lanchonetes, quiosques em praia, padaria, açougue, câmeras frigoríficas. Você passa a perceber que a aplicação do nosso dispositivo ela realmente é muito, muito abrangente, ok? Então, esse é o dispositivo residencial. E agora nós vamos avançar mais um pouco e eu quero apresentar a vocês a linha industrial. É esse aparelho que eu estou apresentando, tá? Esse aparelho nós já temos, né, dentre os outros, as aplicações que eu exemplifiquei aqui para vocês. Com esse aparelho nós conseguimos proteger, nós temos uma aplicação bastante considerável desse dispositivo em câmeras de refrigeração, né? Aquelas câmeras de frigoríficos. Fechamos um contrato agora com um grande fornecedor de aquecedor solar no Brasil, então nós vamos colocar o nosso dispositivo nos boilers, né? Então o processo de corrosão, geralmente os boilers de reservatório ali, eles têm um metal de sacrifício, mas esse metal de sacrifício ele tem a vida útil dele ali, ele tem uma data, né? Praticamente todos os anos tem que ser trocado.
e você, na sua residência, você nem sabe disso. E a aplicação do nosso dispositivo, ele vem para eliminar até o uso desse metal de sacrifício. Há casos, né, da água do chuveiro sair até verde, às vezes, tamanho comprometimento de corrosão. Por fora você não vê, por fora você vê a tampa de inox ali, preservada, né, e acha que está tudo ok. Mas por dentro, a reação química, o processo de corrosão, ela está ocorrendo. Então, há casos, há depoimentos de abrir chuveiro ali e sair a água verde, né, tamanho a ação da corrosão dentro desses boilers, né. Então, nós já temos uma aplicação para esse segmento e também temos o uso desse dispositivo em caldeiras, em máquinas, em prensas, em fresas, tornos, tá? Então, esse dispositivo, ele tem toda essa aplicação e ele pode, como eu dei o exemplo ali da aplicação residencial, como ele tem uma capacidade maior de distribuição de elétrons, né? Se a quantidade de eletrodomésticos, ou, por exemplo, em uma loja de conveniência que tem vários freezer, né? De refrigerante, de sorvete, de água, enfim, de cerveja, como o número de elementos a ser protegido é maior, então pode ser usado também a aplicação do dispositivo industrial, porque a capacidade de elétrons desse dispositivo ela é muito, muito maior, ela tem o dobro da capacidade de distribuição de elétrons do dispositivo residencial. Tá? Agora nós vamos avançar e esse produto também vem, todos eles, né? Mas esse é o produto para veículos pesados, né? É o aparelho de 24 volts. Então, esse aparelho é utilizado em caminhões, ônibus, aqueles treminhões que nós costumamos ver na estrada que transportam cana para usina, né? Então, ali a agressividade da corrosão, ela é muito grande. Então, nós temos a aplicação para esses treminhões. Caminhão-tanque de combustível pode ser usado também, porque como ele trabalha com uma amperagem muito baixa, um exemplo, né, dessa amperagem, nós temos testes em laboratório, é um teste que você pode realizar na sua casa, o Hustles residencial. Você vai ligar ele na energia elétrica, com 3 jacarezinhos, vai prender ele a uma palha de aço e mergulhar ele num recipiente com água. A palha de aço, todos sabem, se você deixar na pia, né, é suficiente para que no outro dia, a hora que você pega essa palha de aço, ela já esteja toda enferrujada. Então nós temos testes feitos, realizados, com 1 ano de palha de aço mergulhado em um recipiente com água e sal, e esse bombril teve todas as propriedades mantidas. E o interessante, você podia colocar a mão ali dentro do recipiente com água e você não toma choque, porque realmente a amperagem, o nosso produto trabalha com uma amperagem muito baixa. Tá? Então, aplicação também em caminhões-pipas, caminhões de lixo. Nós temos aí o processo, estamos sendo agora homologados por uma das maiores empresas de coleta de lixo do Brasil. Nós realizamos alguns testes, já estamos aplicando o dispositivo e quanto mais agressivo for o meio que nós temos que proteger com o Hustles, maior é a ação do nosso dispositivo. Então, quanto mais agressivo o meio, maior a corrosão. Nós temos o produto sendo testado em Madagascar, que além de ser uma ilha, né? Então, além de ser banhada pelo oceano, a situação de maresia, ali a situação é muito mais crítica pelo enxofre, né, dos vulcões. Então, o resultado realmente é surpreendente, devido ao que eu falei. Quanto mais elétrons o meio ambiente tira do nosso dispositivo, maior a capacidade de doação desses elétrons. Então, consequentemente, é maior a proteção contra a corrosão. Ok? Nós temos também, só mais uma observação sobre esse dispositivo, ele já foi testado também em empresas de transporte de passageiros, de ônibus, tá? Em uma das maiores empresas aqui do litoral do estado de São Paulo. O dispositivo ele foi aplicado para teste e quando o empresário ali ele foi ver o resultado depois de 3 meses de uso do dispositivo, o primeiro elemento que foi tirado do veículo que não tinha o Hustles e do que tinha, que trabalhavam na mesma linha, né, para ver a variação e ver realmente o resultado do dispositivo, quando o empresário viu a hora que tirou a roda do que não tinha dispositivo
e quando tirou do veículo que tinha o dispositivo Hustles, foi suficiente para ele fechar negócio e contratar o Hustles para toda a frota de veículos da sua empresa. Então, realmente sensacional, nós já temos vários cases de sucesso para estar passando para vocês sobre a eficiência do nosso dispositivo. Então, além dessas linhas, que nós chamamos de linha de prateleira, nós temos também a linha solar. Esse aparelho solar, ele é mais usado em projetos, na realização de projetos. Então, nós temos exemplo de aplicação deles também em pontes, agora estamos desenvolvendo os projetos também para túneis, para torre de captação de energia eólica, containers. Hoje, o container é uma tendência. Além de container ser usado para transporte, né, cerca de 80% do transporte realizado no Brasil é realizado em container. Então, além disso, o container virou uma tendência para a realização de obras, né, construções civis. Então, o uso do container na construção de escritórios, lanchonetes e até mesmo residência. Antigamente, a gente via os containers ser usados em alojamentos de obras, né? Mas se você pesquisar na internet, hoje você vê projetos usando os containers, você olha, é uma casa de luxo ali dentro. Então, para essa aplicação, para essa tendência que vem surgindo no mercado, a única aplicação, a única solução que pode ser dada para essa aplicação é o nosso dispositivo. Então, para locais também desprovidos de alimentação elétrica, nós temos o aparelho solar, tá? Então, temos testes sendo realizados em linhas de trem, em linhas de metrô, em vagões e locomotivas. Então, realmente, a aplicação aí, podemos dizer que é uma aplicação infinita. Onde você vê um metal, você vê a aplicação do Hustles, ok? E também, agora eu vou falar um pouquinho dos projetos, né? As aplicações dos projetos, ela pode também ser considerada infinita, porque nós atuamos desde construções, né, e manutenções de obras. Um exemplo de projetos que nós temos realizados, todas as UPAs, UPPs, escolas, creches e hospitais no Rio de Janeiro, eles vêm sendo executada a aplicação do nosso dispositivo Hustles. Para as unidades novas, né, hoje são construídas todas com estrutura de metal, né, do começo ao fim, inclusive as paredes e tudo mais, elas são de metal. E a condução de elétrons do nosso dispositivo, ele protege toda a estrutura, até a caixa de ar-condicionado. Se você colocar um meter para medir a distribuição de elétrons, na fechadura da porta está distribuindo os elétrons, protegendo a porta contra a corrosão. Então, ela protege realmente toda aquela estrutura. Então, nós temos já as aplicações nas unidades novas e as unidades que foram entregues ao governo, nós estamos fazendo um estudo para ver em que pé está aquela corrosão, né? Qual é o nível de comprometimento da corrosão naquela estrutura. E dentro desse estudo, a gente podendo aplicar o dispositivo, nós vamos aplicar, porque a partir da aplicação ele para com o processo de corrosão. E se a situação for muito crítica, aí não tem jeito. Aí essa obra ela tem que passar por uma reforma, esse prédio tem que passar por essa reforma, e após a reforma, ou dentro, até mesmo no processo de reforma, nós já aplicamos o nosso dispositivo. Nós temos exemplo aí de obras que são realizadas, que no processo de construção, enquanto o metal ele está ali no pátio esperando para ser aplicado na obra, ele já está sofrendo esse processo de corrosão. Então ali também já existe a aplicação do nosso dispositivo. Como eu falei para vocês, é um produto que vem realmente para revolucionar tudo que você já viu, tudo que você já imaginou sobre o mercado de corrosão. Até hoje tínhamos tintas, aplicações sintéticas para proteger o metal da corrosão, né? Camadas protetoras, mas tudo com vida útil. A partir do momento que tem, como eu disse, uma ranhura, uma fissura, o processo de corrosão ele ocorre por dentro. E, periodicamente, praticamente ano a ano, tem que ser feita a manutenção daquela estrutura que é protegida por essas camadas de tinta ou camadas sintéticas. E o Hustles, ele vem realmente para acabar com isso. A partir do momento que você aplicou o nosso dispositivo, a sua preocupação acabou. O nosso dispositivo, além de ser reconhecido
pela maior autoridade em corrosão no Brasil, uma das maiores do mundo, né, que é o professor José Rocha. Ele é membro da ABRA, Associação Brasileira de Corrosão, ele é membro da ABNT, ele é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e faz parte de comitês internacionais envolvendo corrosão em 8 países. Então, além disso, além de ter esse reconhecimento profissional, nós temos também laudos da Unicamp que provam a eficiência do produto. Só para vocês terem uma ideia o que representa esse mercado de corrosão, segundo a Abraco, Associação Brasileira de Corrosão, apenas no Brasil são gastos por ano mais de 10 bilhões de reais apenas em tratamento e estudos em combate à corrosão. Isso só no Brasil. Nós temos um estudo que nós fizemos sobre a Marinha Americana e a Força Aérea Americana. Existe uma previsão para os próximos 4 anos de um investimento em torno de 116 bilhões de dólares na manutenção dos navios e também das aeronaves que são utilizadas por essas forças, ok? Então, realmente, não tenho o que esperar. Para você que trabalha com o metal, esse é o produto que vai revolucionar, que vai trazer tranquilidade na manutenção de tudo que você entrega. Como a gente falou em obras, né? As obras, elas são, por lei, né? O CREA, você tem que ter a garantia por 5 anos. E quando você entrega uma obra com o dispositivo Hustles, você sabe que não vai ter esse problema, porque pelo laudo da Unicamp nós temos no laudo a eficiência desse produto por até 10 anos, ok? Então o que você está esperando? A Hustles tem a solução que você sonhava para aplicação no seu patrimônio, na sua obra e em seus projetos. Hustles, ferrugem nunca mais. Amigos, esse foi o recado do nosso programa de hoje sobre a nossa linha de produto. No próximo programa eu vou estar falando sobre os nossos modelos de franquia, além da aplicação, como você pode participar realmente desse negócio, ok? A todos que nos assistem, não se esqueça, temos um encontro marcado todas as segundas-feiras, a partir das 9 da manhã, para levar até vocês dicas, oportunidades e novidades no mundo dos negócios. Este programa é patrocinado pelo Grupo Hustles e Monitoragem Franquias. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo programa.